Oi pessoal, bem-vindos de volta. Alguns vídeos atrás eu falei que mostraria como que o governo faz para controlar a inflação. Então no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a taxa Selic e como que ela afeta a economia, principalmente no que se trata de inflação e investimentos. Além disso, eu vou falar também sobre o CDI, mostrar como que ele está ligado à Selic e como que ele afeta grande parte dos investimentos que a gente pode fazer. Então vamos lá, o que é a Selic e para que ela serve? O Banco Central de um país define alguns rumos da economia, com base na política monetária, que são, na verdade, grandes diretrizes econômicas. A sigla Selic significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia, mas você não precisa guardar isso. Ela é conhecida também como taxa básica de juros. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, que é também conhecido por Copom, se reúne 8 vezes por ano, definindo qual que deve ser a Selic pelos próximos 45 dias. Então, na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que a Selic é definida pelo Banco Central. Bom, e como que a Selic afeta o nosso dia a dia? Quando o consumo da população está elevado e a inflação começa a subir acima dos limites que são considerados saudáveis pelo Banco Central, ele aumenta a Selic. Com isso, os bancos se veem obrigados a aumentar as taxas de juros dos empréstimos, seja para pessoa física, seja para pessoa jurídica. Então, quando você vai no banco fazer um empréstimo, seja para comprar um carro, para comprar um imóvel, ou uma empresa vai num banco para pedir um empréstimo para se expandir, as parcelas do financiamento começam a ficar mais altas e acaba inibindo a contratação desses serviços e freia a inflação. No caso contrário, com uma inflação muito baixa, que mostra o esfriamento da economia, o Banco Central baixa a taxa Selic, de forma a estimular as pessoas e as empresas a movimentarem suas atividades e consumo. Semana passada, você deve ter visto notícias que o Copom reduziu a Selic de 6% para 5,5% ao ano, com previsão de reduzir para 5% ao ano, e esse é o menor valor da história. Então, resumidamente, quando a inflação está muito alta, o Banco Central aumenta a Selic para segurar ela. Quando a inflação começa a ficar muito baixa, o Banco Central reduz a Selic para movimentar a economia. No gráfico, você pode ver a inflação representada pelo IPCA na linha azul e a Selic representada pela linha vermelha. Repare que quando a inflação sobe, a Selic acaba subindo também, e quando a inflação cai, a Selic acaba caindo. E quanto ao CDI? Os bancos podem fazer empréstimos entre si, e eles normalmente negociam a uma taxa que é um pouquinho abaixo da Selic, normalmente 0,1% abaixo. A essa taxa é dado o nome de CDI, que quer dizer Certificado de Depósito Interbancário. O CDI, até pouco tempo atrás, estava em 5,9% ao ano, enquanto a Selic era 6%. Com essa redução recente, ela vai cair para 5,4%, já que a Selic é 5,5%. E como a Selic tem previsão de continuar caindo, o CDI também tem uma previsão de continuar caindo. Mas enfim, o que isso interessa quando a gente trata de investimento? Grande parte dos investimentos tem sua rentabilidade baseada ou na Selic ou no CDI, ou ainda eles podem apresentar os seus resultados baseados nessas taxas. Então, é muito comum a gente ouvir falar de investimento que rendeu 115% do CDI, 105% do CDI, ou algum investimento que está com uma rentabilidade abaixo do CDI. Bom, vamos pegar o exemplo de um investimento que rendeu 115% do CDI. Qual foi a sua rentabilidade? A gente vai pegar o CDI hoje, que é 5,4%, multiplicar por 1,15%, que é o equivalente a 115%, e a gente vai ver que ele rendeu 6,21%. Se a gente lembrar do vídeo anterior, que eu mostrei que a inflação hoje é 3,43% ao ano, um investimento desse tipo estaria rendendo acima da inflação, ou seja, estaria te dando ganho real. O importante é nunca esquecer que, no mínimo, o investimento seu tem que superar a inflação. Bom, e agora uma curiosidade. Com alguma frequência, os governos tentam utilizar uma outra política para reduzir a inflação, que é o congelamento ou a intervenção nos preços, seja preço de energia, preço de combustíveis, preço de transportes. Mas o que acontece na prática quando o governo adota uma medida desse tipo? Toda a cadeia produtiva continua tendo seus preços aumentados, só que a empresa não pode repassar esses custos ao consumidor final, então ela acaba tendo uma redução nas suas margens de lucro ou até mesmo chegando a ter prejuízos. Por exemplo, em 2013, o governo chegou a reduzir os preços dos combustíveis e da energia de forma a conter a inflação. No caso da energia elétrica aqui em Minas Gerais, a redução foi de 19%. E o que acontece? O monitoramento do IPCA pelo IBGE realmente mostra uma queda da inflação e o governo começa a publicar notícias falando que a inflação está sob controle. E qual que é o problema dessa política? Assim que acaba a intervenção do governo sobre os preços, há um aumento muito rápido dos preços de forma a compensar todos os prejuízos que foram tidos durante o período. Por exemplo, aqui em Minas, em 2015, a energia subiu 29% o preço.
Bom, pessoal, por hoje é só. Nos próximos vídeos eu vou começar a falar bastante sobre tipos de investimento que a gente pode fazer e vocês vão ver que eu vou falar várias vezes sobre Selic e CDI. Então, deste vídeo e do vídeo anterior, eu quero que vocês guardem 3 conceitos. Selic, que é a taxa básica de juros definida pelo Banco Central, CDI, que é a taxa de juros entre bancos, que é utilizado para várias referências de investimentos nossos, e o IPCA, que é o indicador de inflação. E é isso, um abraço, até o próximo, tchau!